Hoje mesmo, pela manhã, eu, minha esposa principalmente, fomos pegados de surpresa com o falecimento do avô dela, seu Gessé. Seu Gessé, ele tinha mais de 100 anos. E Deus o levou, seu Gessé. Mas por que eu falo aqui desse senhor que, de alguma forma, fez parte da minha vida? É porque no momento que recebemos a notícia, eu fiquei de madrugada, bem cedinho, eu fiquei pensando, meu Deus, ainda que nós não vivamos nem 2/3 do que seu Gessé viveu, mas o tempo que nós vivermos aqui na terra, como nós vamos viver como igreja? Porque o mais importante não é se você vai viver 100, 200, 300 anos, né? Aí, hipérbole aqui mais uma vez. Mas o mais importante é como você vai viver. E o mais importante, como o Senhor Jesus vai nos achar na sua volta. Que Ele nos ache revestidos com vestiduras brancas. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais um momento de culto, de aprendizado. Obrigado por mais um momento de comunhão, onde a Tua igreja se reúne, uma porção dela, Senhor, porque a Tua igreja, ela diz respeito a todo o planeta Terra, em relação a nações, línguas, povos e raças. E nós oramos para que a Tua igreja se desperte para a realidade do ajuntamento, da unidade, do viver o amor verdadeiramente. A Tua igreja, Senhor, ela precisa da direção do Teu Espírito Santo em nossas vidas. A Tua igreja precisa, ó Deus, viver o verdadeiro amor. Nós somos carentes, Pai, nós somos carentes dessa palavra nos seus efeitos. Nós somos carentes na prática do amor, no seio da comunidade cristã, em todos os aspectos, seja em relação ao nosso próximo, seja em relação ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, ao nosso próximo lá fora, ainda que este não comungue da mesma fé, mas nós temos a responsabilidade de transmitir ao Cristo através do amor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos direcione neste propósito. Obrigado por mais um domingo, por mais um dia que estamos aqui comungando desta fé tão sublime, sem par. Como diz a Tua palavra, só existe uma fé, e essa fé é a que vem através do Teu Filho Jesus, revelado nas Santas Sagradas Escrituras. Abençoa aquele que está nos assistindo neste momento, aqueles que não puderam estar presentes. Mas oramos também, ó Pai, que o Senhor nos leve de volta para as nossas casas em paz, em segurança, e que logo mais estaremos aqui reunidos com o propósito de Te louvar e Te exaltar, como um só corpo, vários membros, mas em um só corpo, em Cristo Jesus, que é o nosso cabeça. Amém. Glória a Deus. Irmão Josué. Irmão Marcos, que Deus continue abençoando a vida do irmão. Olá, você que está me assistindo nesse momento. Nesse vídeo eu quero trazer aqui, conforme diz o título que você viu aí na capa do vídeo, falar aqui um pouco sobre justamente a questão da paz, alegria e sentido para a vida. Vivemos em um cenário atual onde muitos buscam a paz, a alegria e o sentido para a vida, talvez em coisas que não ofereçam, de fato, a paz, a alegria e o sentido para a vida. Eu quero contar aqui uma história, na realidade uma história fictícia, de uma mulher que, ao passar em frente de uma caverna com sua filha, uma voz ecoava de lá de dentro da caverna dizendo: venha, entre aqui para dentro, pois aqui você vai encontrar maravilhas, tesouros, pedras preciosas. E aquela mulher, uma vez que passava por grandes dificuldades, ela se aproximou da caverna e a voz ainda continuava dizendo: venha, entre, pois aqui você vai encontrar coisas maravilhosas para você. Mas não esqueça de uma coisa: em 30 segundos, a porta dessa caverna vai se fechar e você, estando aqui dentro, jamais vai poder sair daqui. Aquela mulher, então, um afã de pegar tudo que ela queria, enchendo os bolsos, as sacolas, e a voz continuava dizendo: seja rápida,
pois daqui a poucos segundos essa porta fechará. E ela, ainda no desespero, enchendo os bolsos, enchendo as mãos, os braços, saiu correndo antes que a caverna se fechasse. Quando ela saíra lá fora, o que ela não tinha percebido é que aquilo de mais importante que ela tinha, que era a sua filha, ela tinha deixado lá dentro. O que eu quero trazer aqui como reflexão com essa ilustração? É que quando se trata do sentido da vida, daquilo que realmente implica em alegria e paz, né, para o ser humano, parte também da racionalidade, do fato de pensar o que é a vida, porque buscar ser feliz não significa buscar felicidade a trocos e barrancos, atropelando princípios e valores e coisas que são importantes. Não, como diz o velho ditado, colocando o carro na frente dos bois. Não é bem assim, né? É preciso pensar também, é preciso raciocinar. E aí então eu trago aqui a fala de um filósofo francês do século XVI, que é o René Descartes, onde René Descartes ele tem uma frase que ele diz assim: penso, logo existo. O que René Descartes quer dizer com isso? É que em meio àquela toda discussão, né, do chamado modernismo, na modernidade, período da modernidade, René Descartes, que havia uma discussão filosófica dentre outros filósofos, como John Locke, Immanuel Kant, enfim, dentre outros pensadores no ramo da filosofia. René Descartes queria dizer que a busca, o entendimento da verdade, né, da compreensão do homem, ela deve surgir, né, e com certeza ele estava falando. Então René Descartes, com essa frase, penso, logo existo, ele traz justamente a ideia de que o homem, o sentido da verdade, digamos assim, passa a ser quando esse tem a capacidade de raciocinar. E uma vez que raciocina, ele pensa e passa a duvidar de tudo na vida para que se chegue a alguma verdade. Como ele mesmo já disse, né? Para que o homem creia em alguma coisa, é preciso que ele duvide de tudo praticamente. Essa era uma das máximas de René Descartes. Mas alguém já disse que não penso, logo existo, né? Mas creio, logo existo. E aí eu já entro aqui no campo metafísico, né? Que diz respeito àquilo que está fora da compreensão material, do que tange as nossas vidas, naquilo que nós podemos ver, enxergar, pegar. Só que muitos tomam essas verdades e pressupostos filosóficos para se deleitar em princípios na vida, buscando o sentido para a vida nas coisas terrenas, né? A busca pela fama, a riqueza, o status social, né? O acúmulo de bens materiais, como se a felicidade se encontrasse nessas coisas, né? É como eu já falei em outro vídeo, é o hedonismo, né? Que é uma filosofia que diz que o sentido da vida é o prazer, né? É sentir prazer, o gozar da vida, o desfrutar ao máximo. E isso acaba acarretando também no que é chamado de crise existencial. As pessoas estão vivendo hoje, na grande maioria, uma espécie de crise existencial. O que é a crise existencial? A crise existencial ela envolve muitas coisas, né? Muitas questões aí. Por exemplo, o ser humano ele se pergunta: o que eu estou fazendo aqui na vida? Para onde eu vou? Qual o sentido disso tudo? Então, a crise existencial leva a pessoa até mesmo a um estado de depressão. E a pessoa, nessa situação, ela acaba até mesmo tomando decisões terríveis para a sua vida. Mas aonde é que está o sentido da vida, né, para se ter paz, alegria? Eu quero trazer aqui uma passagem das Escrituras do Evangelho, né, que está lá no Salmo de número 37, mais precisamente do versículo 4 ao versículo 5, onde o salmista diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É claro que precisamos contextualizar essa passagem, porque o salmista não está querendo dizer que tudo que eu quero e anseio para a minha vida, Deus vai me satisfazer. Não, ali essa passagem está em um contexto onde o salmista ele olha para o mundo e vê o cenário
político, econômico, né, opressor, e onde o homem terrível, avarento, né, violento, prospera em saúde, em economia, enquanto aqueles que buscavam lavar suas mãos na justiça, né, buscar viver uma vida reta, muitas vezes sofriam, né, não tinham bênçãos materiais como o homem naturalmente tinha. Então é preciso contextualizar essa passagem, né, mas que o que o salmista está dizendo é que na presença do Senhor nós temos a satisfação, porque a vontade de Deus é a vontade para a minha vida, ainda que seja um não, mas o não de Deus deve ser um sim. E complementando aqui, né, o Salmo de número 23, como você deve muito conhecer, que é um salmo davídico, né, onde ele diz, inicia o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A melhor colocação ali seria: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, né? Ainda que eu passe por todas as pendengas, sofrimentos, mas com o Senhor Ele me supre e é suficiente para a minha vida. O filósofo Agostinho de Hipona, que foi um cristão do quinto século, do quarto para o quinto século, ele dizia que é crer para ver e não ver para crer. Se você não entendes, creia, porque a fé precede e o intelecto segue. É interessante essa frase de Santo Agostinho em relação ao ser, né? Ao ser voltado tanto para as questões do cotidiano, quanto no que diz respeito à matéria de fé e crença, né? Então, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. É claro que quando trata-se dessa questão de paz e alegria, sentido para a vida, tem muito mais coisas envolvidas aí, né? Não é só simplesmente no estalar de dedos que nós vamos resolver esse tipo de situação, até porque que o mundo sempre esteve e atualmente está passando por um caos terrível, em guerras, doenças, em crise existencial, como eu acabei de falar agora há pouco, e outros problemas mais que vão nesse bojo nos acarretando em grandes sequelas. Vou ficando por aqui com esse pequeno vídeo, que Deus o abençoe e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, sempre estou postando vídeos aqui. Obrigado por sua atenção e até a próxima. Mas a perseguição e o sofrimento, ele acaba também sendo uma pedagogia para as nossas vidas. Eu ainda ouso em me dizer aqui que as tribulações e o sofrimento, ele é para nós, da parte do Senhor Deus, ele é proposital, ele é preciso e ele é também pedagógico. Ele é proposital porque, ainda que estranhemos, né, não deveria ser, mas ainda que estranhemos, Deus é quem permite passarmos por sofrimento. E às vezes, para nos lapidar, Deus vai usar o sofrimento para isso. E ele é preciso porque justamente nós precisamos da tribulação em nossas vidas. Eu não quero aqui, queridos, trazer algum tipo de enfatização à questão do masoquismo, né, que o crente tem que buscar o sofrimento, não é isso. Mas o crente se alegrar nas tribulações por conta de Cristo, por causa de Cristo, ou por Cristo, melhor ainda, né? Então nós não vamos fugir das tribulações enquanto estiver aqui na terra. E principalmente no que diz respeito à comunhão dos irmãos, não vamos fugir. E as tribulações, ela é pedagógica, porque ela nos ensina, nos leva para a um varão que viva para a honra e glória do Senhor, para um homem que dentro da ética cristã, ele compartilhe de uma vida que agrada a Deus. Uma das coisas que o ser humano mais tem feito na vida é buscar sentido para ela. E com certeza, a maior busca que o ser humano já tem feito em toda a história tem sido a busca pelo sentido da vida. E com certeza você já se deparou muitas vezes com as seguintes perguntas: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde irei? Tanto a ciência como a arte, a filosofia e também a religião têm trazido proposições na tentativa de nos responder qual o sentido da vida. E isso você tem observado em todas essas áreas que eu acabei de citá-las. E para você, qual o sentido da vida? Pensem comigo. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mesmo estando em meio a uma multidão, não é verdade?
Diante dessa problemática, eu queria trazer aqui pelo menos 3 referências de citações no que diz respeito ao sentido da vida. A primeira delas, eu queria trazer aqui o escritor e inglês, inclusive ateu, H.G. Wells, onde em uma obra literária dele, porque ele era um escritor de ficção científica, e em uma de suas obras ele escreve a história de um astronauta em um espaço, onde pensando-se que esse astronauta estaria sozinho na face da Terra, ou seja, a raça humana estaria exterminada, não teria mais ninguém, só ele no espaço. E esse astronauta, ele tem 2 frascos enganchados no seu cinto, 2 frascos onde um deles é o elixir da vida eterna, e no outro frasco se encontra-se um veneno. A pergunta é, qual dos 2 o astronauta tomaria? O elixir para a vida eterna ou o frasco contendo veneno, dando cabo da sua vida? H.G. Wells vai dizer que, com certeza, o astronauta tomaria o frasco de veneno, porque não faria sentido ele viver por toda a eternidade e não ter ninguém para poder compartilhar de momentos, inclusive de momentos onde nós nos frustramos com o nosso próximo, mas que faz parte da nossa relação na sociedade. Então, o fim que aquele astronauta teria seria tomar a decisão de tomar o frasco com veneno, ao invés do elixir que traria a vida eterna. A segunda referência que eu trago aqui é do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, onde ele diz que a vida só faz sentido se crermos na existência de um Deus, se crermos em alguém que está fora dos nossos parâmetros de relações sociais. A terceira referência que eu trago aqui é uma passagem que está lá na Epístola de Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 5, onde a Bíblia diz que a finalidade da nossa existência, que Deus nos criou, é para vivermos para a glória dele, no beneplácito do amor do seu Filho. Então, o propósito de Deus na criação do homem é de vivermos uma vida inteiramente voltada para Deus. E nessa vida, em tudo o que façamos, é viver segundo a vontade daquele que nos fez, que nos criou. O filósofo e psicólogo Dostoiévski, em sua obra Os Irmãos Karamazov, ele conta a história de uma família que estava passando por um dilema, onde nessa família havia um personagem chamado Ivan, cujo personagem filósofo, intelectual. E esse Ivan, ele parte da ideia de que, em seus conceitos filosóficos, de que Deus não existe, que a religião não é interessante, porque a religião aprisiona o homem. Então ele traz uma máxima, digamos assim, uma frase, onde ele diz que se Deus não existe, tudo é permitido. O seu irmão, praticamente meio-irmão, chamado de Smerdyakov, ele acaba assassinando o seu pai. E quando Smerdyakov está na prisão, Ivan vai até lá na prisão e diante dele diz assim: mas o que foi que você fez? Que loucura foi essa? Smerdyakov olha para Ivan e diz: ora, mas se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, o próprio Ivan que foi lá criticar o irmão porque tinha assassinado o seu pai, né, é alvo agora daquilo que ele tinha pensado e exposto para o ouvido dos outros. E dizer justamente que se Deus não existe, tudo é permitido. E Smerdyakov, quando ele diz que a atitude dele partiu justamente da ideia que Ivan tinha proposto. Se você pegar esses princípios, você vai ver que se tirar Deus da jogada, não vai haver espaço para os sentidos da vida, naquilo que fazemos nas nossas relações, no sentido ético e moral. Porque observe, o índio, e existem culturas ainda onde tem tribos indígenas que matam seus filhos, aqueles que nascem com um problema físico, entendendo que ali é uma espécie de maldição, que não pode viver aquela criança. Então ele acaba matando os seus filhos. Então, isso é terrível aos nossos olhos, para o nosso código de cultura. Mas para aquele índio, não tem problema para ele.
É claro que nós entendemos que a vida ela é importante, não devemos tirar a vida do nosso próximo, principalmente quando se trata dos nossos entes queridos. Mas naquela cultura ali, para aquele índio, aquele código de valor, para ele não tem problema. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos de uma ética e um princípio moral que valha para todos. E esse princípio moral que valha para todos tem que ser algo fora das nossas relações sociais. Aí é onde entra a questão da existência de um ser transcendente, que eu creio ser esse Deus. O que eu quero dizer com isso é que, seguindo essa linha de raciocínio, nós precisamos de uma lei universal. Nós precisamos estar submetidos sob a tutela de alguém maior do que nós. Porque, em muitos aspectos, aquilo que convém para mim na minha cultura, para outro não convém, e vice-versa. Então, temos que ter um padrão universal para reger as nossas vidas. É por isso que eu creio e vejo que a Bíblia ela dialoga com a história e a filosofia quanto ao aspecto ético e moral de nossas vidas. Porque, pense comigo, propostas éticas, existem várias. Nós temos, por exemplo, a ética da filosofia de Immanuel Kant, chamada a ética do dever. Nós temos também a ética aristotélica. Nós temos várias propostas de éticas. E partindo desse pressuposto, é que eu entendo que nós devemos ter, e eu ressalto aqui, um princípio ético e moral que valha para todos. Então, esse princípio tem que vir de fora, tem que ser algo que está no campo transcendente, algo que está, resumidamente falando, tem que ser algo no campo espiritual. E esse algo, esse alguém, ele é Deus, e Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, que veio há cerca de 2000 anos nos trazer uma vida, um exemplo de vida nele mesmo, de maneira perfeita, vivendo para a honra e glória do Pai. Você crê? Lembra das 4 perguntas que eu fiz lá no início? Primeiro, de onde você veio? Você veio de Deus. Quem você é? Feitura de Deus. Por que você está aqui? Você deve glorificar a Deus. E para onde você vai? Você deve ir para a glória de Deus. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, inscreva-se, pois sempre eu estou aqui postando vídeo para compartilhar com você. Muito obrigado e até a próxima. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, a Bíblia diz assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Observe que nessa passagem o Senhor Jesus ele faz uma severa reprovação dos judeus, dos fariseus que buscavam e diziam ser conhecedores e entendedores da lei, das Escrituras. No entanto, eles não conseguiam entender a verdadeira mensagem, porque as Escrituras, por mais que tenhamos conhecimento dela 100%, se não entendermos a sua verdadeira essência e sentido, porque a Escritura trata a respeito da salvação, da redenção que há em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então os fariseus, os judeus, eles tinham a compreensão como doutores da lei, da chamada Tanakh, que era a lei, o Pentateuco, o Velho Testamento, e juntamente a esta tinha o que era chamado de o Talmud, que era uma regra, uma lista de regras que os judeus tinham com base na sua crença na lei. Mas esse Talmud, essa regra de lista de orientações que eles tinham, não passavam de tradições, e tradições que fugiam dos parâmetros da palavra de Deus. O Senhor Jesus ele vai dizer lá nos Evangelhos que os fariseus eles trocavam a lei de Deus pelas tradições dos homens, ou seja, ensinamentos que não tinham nada a ver com os ensinamentos de Deus, da lei de Deus. Então o Senhor Jesus ele traz uma forte repreensão aos fariseus daquela época. Observar que Jesus, ao mesmo tempo que ele traz uma repreensão aos judeus, Jesus também ele faz uma afirmação.
Primeiro ele repreende dizendo que os judeus eles examinavam as Escrituras, estudavam as Escrituras. No entanto, eles não compreendiam a verdadeira mensagem do Evangelho, que é Cristo Jesus. Jesus é a espinha dorsal do Evangelho. Mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus faz uma afirmação, como eu falei, porque ele diz que a Escritura é quem testifica dele. Se queremos ouvir a voz de Deus e buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, no sentido moral e ético, nós devemos buscar na Bíblia, porque lá é a fonte de informação da palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Pedro que os oráculos de Deus e as Escrituras. Então é através das Escrituras que buscamos a compreensão e a vontade de Deus. Interessante observar que nessa passagem do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que eu citei aqui, diz que os judeus, examinavam as Escrituras. Examinar aqui também tem o sentido de estudar, de pesquisar, de investigar. Ou seja, trata-se de uma busca minuciosa pelas Escrituras, pela palavra de Deus. No entanto, se não fizermos isso com cuidado e com a verdadeira essência de entender que as Escrituras tratam nada mais e nada menos do que a pessoa de Jesus Cristo. Estude a Bíblia, busque as Escrituras, faça que nem os bereanos lá no livro de Atos, onde quando Paulo pregava aquela comunidade, eles iam para a Bíblia, eles não simplesmente ouviam o que o apóstolo tinha a dizer, mas eles iam para as Escrituras. Faça o mesmo, seja pessoas com essa característica bereana, e tudo aquilo que lhe disser, seja quem for, por mais capacitado que seja, por mais diplomático que seja, vá para as Escrituras e examine e veja se realmente aquilo que aquela pessoa está te dizendo está compactando à luz das Escrituras. Fica aqui essa minha orientação com esse pequeno vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Você já ouviu a frase "penso, logo existo"? Pois é, essa frase é do filósofo francês do século XVI, René Descartes. Inclusive, esse filósofo é considerado como o pai do método cartesiano, e dele nós temos várias obras, como por exemplo o Discurso sobre o Método, uma de suas obras onde permeiam pelas prateleiras e leituras dos centros acadêmicos, e eu convido você também a conhecer um pouco a respeito desse autor da área da filosofia. Bem, esse filósofo René Descartes, ele acreditava que existia uma verdade absoluta, incontestável. Porque, ainda que René Descartes, acreditando em haver uma verdade absoluta incontestável, não parta de alguns pressupostos que permeiam na mentalidade de muitos, porque René Descartes ele dizia que o homem, para acreditar em alguma coisa, ele precisaria desconfiar de tudo para poder chegar a alguma verdade. Então, René Descartes ele partia desse pressuposto de que a verdade absoluta estaria no fato da gente pensar, raciocinar. Porque se o homem, para chegar a uma conclusão de uma verdade, precisaria desconfiar de tudo, então se ele desconfiaria, logo ele pensaria, e se ele pensaria, então logo existia. Por isso que surgiu a frase "penso, logo existo". Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse vídeo é que mesmo René Descartes, partindo de uma premissa para se concluir em uma verdade absoluta incontestável, porque ele partia da dúvida, e uma vez que esse ser da dúvida ele chegaria ao ato de pensar, de refletir sobre o seu eu e as coisas ao seu redor, mas ele não nega que é uma verdade absoluta. Então, veja só, ele parte de um pressuposto que chega à conclusão de haver uma verdade absoluta. Eu não quero usar aqui como subsídio, como alicerce para o que eu vou explanar aqui, onde eu quero chegar, partindo das premissas de René Descartes, porque eu quero pegar aqui somente a lógica da questão. Porque é uma discussão muito forte a respeito do que é a verdade absoluta. Onde está a verdade absoluta? O que é a verdade absoluta? Vivemos em um período chamado de pós-modernidade, onde nós vamos observar muito essa pegada do relativismo, de que ninguém tem uma verdade absoluta, que todos pregam a verdade absoluta. Eu particularmente discordo disso,
E eu trago aqui René Descartes como um pensador, filósofo mundialmente falando, e pegando aqui a lógica da questão, né, de René Descartes. E eu pego René Descartes como parâmetro, digamos assim, nessa linha de raciocínio, porque se uma pessoa que ficou tão conhecida e muito considerada como um dos intelectuais da filosofia, né, do período da modernidade, então por que eu ou você não poderemos ter uma verdade absoluta, né? Não nossa, porque ninguém é dono da verdade, mas por que não temos a lógica de existir uma verdade absoluta? É essa a atenção que eu quero chamar aqui. E eu creio em uma verdade absoluta, né? Eu creio em uma verdade absoluta e espero que você também concorde comigo, porque a verdade absoluta, que eu creio ser a verdade, ela hoje é tida muito como motivo de zombação, de desconsideração, né? E às vezes até com falta de respeito nas academias. Eu creio que a verdade absoluta, ela trata-se não de um pensamento político, não de um sistema religioso, não de uma filosofia, muito menos humanista, mas que a verdade absoluta, ela trata de uma pessoa, sim, mas de uma pessoa no campo transcendente. E essa pessoa, ela é Cristo Jesus. Esse Jesus descrito na Sagrada Escritura, né, no livro conhecido popularmente como Bíblia. Então, essa é a verdade absoluta que eu creio, né? Jesus, o Yeshua, né? o Yeshua HaMashiach, né? No hebraico, né? Então, eu creio que Jesus é a verdade real, né? Ele é a própria verdade, né? Como ele diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Egoimi, Herodós, Realeteia, Retzoe, do original do grego, né? Então Jesus, ele é a verdade, eu creio como sendo a verdade absoluta. E se queremos conhecer e nos relacionar principalmente com essa verdade absoluta, vamos às páginas da Bíblia. Então, nós procuremos crescer no conhecimento e sobretudo na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como já disse o apóstolo Pedro. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Boa noite a todos. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Como bem o pastor Reginaldo já falou, que todos possamos focar neste momento, esse momento de adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Aqueles que estiverem fora e puderem vir, por favor, se acheguem, ainda tem bastante assento aqui dentro. E hoje é um dia, sempre será no dia do Senhor um dia exclusivo, né? É um dia exclusivo porque nós devemos voltar nossa mente e os nossos corações àquele que é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. E não somente aqueles que se fazem presente aqui no momento, mas também aqueles que estão nos assistindo podem apreciar esse momento ímpar, onde possamos regozijar em um só Espírito. E a Igreja do Senhor Deus, queridos, ela tem sido testemunho de vida, não somente na sua vida das relações sociais, onde quer que essa esteja, mas também um testemunho de vida de maneira coletiva, no dia solene, dia do Senhor, que é o domingo. É por isso que estamos aqui. E creio que o Senhor Deus nos ajudará sempre a termos essa oportunidade de estarmos juntos no dia do Senhor. E na ocasião eu quero convidá-los todos a abrirem suas Bíblias para ouvir a voz daquele que fala por meio da sua palavra, o que está escrito no livro de Salmos, de número 96. Salmo de número 96. Eu sei que muitos acabaram de sentar, né? E muitos estão cansados, mas quem puder ficar em pé, por gentileza, em reverência ao nosso Deus.
Salmo de número 96. Eu quero fazer essa leitura com os irmãos também acompanhando. Salmo de número 96. Eu queria fazer uma leitura alternada com vocês. Eu quero ler os versos ímpar e vocês os versos pares. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, rei ao Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Povo do campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Todos juntos? Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Oremos. Deus bendito, Pai querido, santo e amado Rei, estamos aqui, Senhor, na Tua presença nesta noite, com o privilégio de podermos Te adorar. E através do Teu Filho Jesus, ó Pai, o Senhor nos deu essa preciosa palavra, que é a Sagrada Escritura, a qual podemos conhecer a Tua vontade que deve ser primordial em nossas vidas. O Senhor é Deus, a Ti pertence toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Que seja de fato louvor a Ti, ó Pai, não somente aqui, entre essas quatro paredes, mas que seja no dia a dia, durante a semana, os meses, os anos, enfim, até o nosso último suspiro aqui na terra. Porque nós nascemos para Te louvar, nascemos para Te glorificar, para Te exaltar. E cremos que é isso que estamos fazendo aqui nesta noite. Por isso nós Te pedimos, usa o Teu Espírito Santo, nos conduza, que fale o Senhor em nossas vidas, que fale o Senhor por meio do Teu servo, o qual estará trazendo a mensagem desta noite, que fale aos nossos corações, para que possamos Te louvar em todas as coisas. E na ocasião, ó Pai, também queremos Te pedir, perdoa todos os nossos pecados, guia-nos em Teus caminhos, hoje e sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos entoar louvores agora. Vamos entoar 3 louvores. Seja engrandecido, meu servo, não temas, e eterna aliança. Tem uma frase do norte-americano pastor e teólogo John Piper que diz o seguinte, abre aspas, se alguém dissesse a Jesus, o amor une, a doutrina divide. Penso que Jesus olharia no fundo da alma dessa pessoa e diria, a doutrina verdadeira é a raiz do amor. Portanto, quem se opuser a ela, destruirá a raiz da unidade. Ou seja, o que John Piper quer dizer aqui é que, à luz daquilo que muitas pessoas dizem, e muitas vezes como forma de ataque, onde dizem que o fato de muitos viverem em um espaço, digamos, em uma igreja, uma instituição religiosa, e que são respaldadas por doutrinas e princípios e valores ali dentro, essas pessoas são pessoas que são até mesmo alienadas, e que, além de serem alienadas, são pessoas que vivem cabrestadas, e ali não há um amor genuíno. Mas, pelo contrário, pelas palavras do próprio Senhor Jesus, o amor verdadeiro é aquele amor que
procede, aquele amor que emana de uma doutrina e doutrina verdadeira. Você poderia me perguntar, sim, Marcos, mas aquelas pessoas que não creem em Deus, não creem numa vida eterna, não creem numa vida após a morte, e muito menos nas Escrituras, na Bíblia, mas praticam boas obras, não é uma atitude de amor? Sim, eu diria que sim, é uma atitude de amor. E amor, como eu creio, são atitudes, né? Vai além de sentimentos, de meramente um gostar, paixão, né? Afinidade. Amor, de fato, é prática. Só que o Evangelho do Senhor Jesus, ele é tão profundo que ele vai colocar a concepção de amor muito mais à frente. E essa concepção de amor é um amor que, em primeiro lugar, ama a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E em segundo lugar, ama o seu próximo como a si mesmo. O que implica de que amar a Deus sobre todas as coisas é amar ainda que ofendamos ao nosso próximo. Se for de perder a maioria por dizer a verdade, prefira dizer a verdade. Prefira desagradar a homens a desagradar a Deus. Essa não é uma regra geral que vai estar aplicada em toda e qualquer situação, mas devemos carregar esse princípio de que o verdadeiro amor, o amor na prática, genuinamente falando, e conforme o Senhor Jesus viveu e ensinou, é um amor que emana das Escrituras Sagradas, de uma obediência da Palavra de Deus. O vídeo em seguida é um vídeo que aborda sobre essas questões. Eu queria que você desse uma assistida, refletisse, e até mesmo deixasse o seu comentário aqui embaixo no vídeo. Reflita no vídeo, é o mais importante. Que Deus nos abençoe. Viver uma vida, queridos, de amor é viver uma vida segundo o amor de Cristo, revelado no Evangelho. Como eu falei agora há pouco, não é o amor do politicamente correto, né? Porque o que mais que se tem por aí nas mídias, nas relações das pessoas, é um amor não segundo o amor escriturístico da palavra de Deus, que passe pelo crivo da Sagrada Escritura. Porque amor também envolve disciplina. Amor envolve abnegação do seu ser. Quando o Senhor Jesus diz lá em Marcos capítulo 8, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa carta de 1 aos Coríntios é uma carta que, como autoria, tem o apóstolo Paulo, e a maioria das epístolas do Novo Testamento é de autoria do apóstolo Paulo, e ele, como sendo um teólogo, como sendo um homem de uma cultura de conhecimento, que Deus o chama a servi-lo. E é interessante que a gente vai ver que Deus, ele opera através da sua igreja em diferentes características. Pessoas, se a gente observar as Escrituras, por exemplo, né, ela procede da escrita de homens que foram usados como caneta pelo Espírito Santo, cerca de pelo menos 40 homens, 40 pessoas, de culturas diferentes, povos diferentes. E o mais incrível é que essa palavra ela não se contradiz, né, porque ela é a palavra de Deus, não do homem, porque não depende do homem, mas é a palavra de Deus. Você já ouviu falar no filósofo grego do período clássico chamado Platão? Pois é, Platão foi um filósofo da antiga Grécia que viveu por volta do século IV. Mais especificamente falando, Platão nasceu no ano de 428 e vindo a falecer no ano de 348 a.C. Filósofo da cultura grega, Platão ele teve e tem ainda suas contribuições no ramo da filosofia. Platão ele tem muitas ideias que hoje ainda circundam nas universidades, nos seios das discussões, onde se discutem filosofia, história, política. Então, Platão ele é muito, é um dos personagens históricos, filósofos importante para a construção do conhecimento no Ocidente. Platão, como eu falei, ele viveu uma cultura ali nos primórdios, do surgimento da filosofia, onde o homem, na sua especulação a respeito da vida, a respeito das coisas que existem, começando pela natureza, o surgimento da natureza, os fenômenos que ocorriam na natureza. Então, Platão ele
é um grande contribuidor nessa área da filosofia. Platão ele tinha uma forma de enxergar o mundo bastante interessante, porque ele acreditava que existia um mundo das ideias, ou um mundo onde as coisas aconteceriam de maneira perfeita. Por exemplo, Platão acreditava que existe um mundo material, que é esse que nós vivemos, ou o mundo dos sentidos, pelo fato de termos coisas palpáveis, né? Objetos, aquilo que vemos e enxergamos à nossa volta. No entanto, esse mundo para Platão é um mundo que, nas ideias, é um mundo que pode nos enganar. Nós podemos olhar para algo, mas que aquilo que o nosso olhar interpreta e vê e entende de uma determinada maneira, pode não ser de fato aquilo que realmente é aquele objeto, aquele fenômeno. Então, Platão acreditava que no mundo material, que é esse que nós vivemos, né, o mundo dos sentidos, como eu falei, é um mundo que pode nos ludibriar, digamos assim, com as coisas ao nosso redor, nosso contato para com elas. Mas Platão também ele acreditava no mundo das ideias. Platão acreditava que na possibilidade de haver um mundo onde as coisas aconteceriam de maneira perfeita. E lá nesse mundo, né, que está por trás desse mundo material, as coisas lá eram perfeitas e eternas. Por exemplo, uma cadeira, Platão dizia que nós temos aqui no nosso mundo material diversos tipos de cadeira. Só que no mundo das ideias havia uma cadeira perfeita. Uma árvore, por exemplo, existem várias árvores, mas no mundo das ideias, esse mundo por trás desse mundo material, existia uma árvore perfeita, um modelo de árvore que seria perfeito. E tudo que está ali no mundo das ideias, inclusive o conhecimento e o amor platônico também, como é chamado, né? Que nesse mundo o amor de Platão seria um amor perfeito. O amor aqui, no mundo material, ele não é vivido de maneira perfeita. Então Platão ele acreditava no mundo material, esse mundo imperfeito, mas também acreditava em um mundo das ideias, e que esse mundo das ideias as coisas acontecem de maneira perfeita. Tudo que tem lá é perfeito e assim existe. Então essas ideias de Platão, de um mundo material, de um mundo das ideias, onde tudo era perfeito, acabou de certa forma também contribuindo para aqueles que tinham uma esperança, uma expectativa no campo da fé, da religião. Então muitos acabaram reforçando a ideia de que existe um mundo além desse mundo material, ou seja, de alguma forma acabou contribuindo para que as pessoas olhassem a vida com o olhar, não somente com o olhar nesse mundo material, sensorial, como já dizia o filósofo Platão, mas também com o olhar para o campo do transcendente, do metafísico, daquilo que diz respeito ao campo da fé e da espiritualidade do mesmo. Trazendo um olhar comparativo em relação ao que Platão pensava em termos filosóficos, relacionando aquilo que Jesus Cristo nos trouxe como pressuposto de fé com os ensinamentos dele. Porque Jesus ele não negava a realidade material presente em que vivemos, mas ao mesmo tempo ele pregava e nos dava esperança de um mundo que haveria de vir, um mundo perfeito, que seria a nova morada para aqueles que creem no Senhor Jesus como o único Salvador de nossas vidas. Essa morada que Ele nos promete é uma morada eterna, perfeita, onde todas as coisas convergem na pessoa de Cristo Jesus. E quando nós nos deparamos com essas ideias filosóficas que permeiam na sociedade, no seio da comunidade do Ocidente, o Oriente, a gente vai perceber um anseio do homem por aquilo que é eterno, por aquilo que vem depois da morte. E muitos partem desta vida sem uma esperança, sem uma visão do que pode vir depois, mas fazendo essa relação, essa inter-relação entre o pensamento platônico do mundo material e o mundo das ideias, que seria um mundo perfeito. Então Jesus nos evangelhos ele traz esses dois mundos como algo que são concretos. O mundo que estamos vivendo, que é real, que não podemos fugir dele, com todas as suas responsabilidades, com tudo aquilo que nós temos que cumprir e vivenciar no dia a dia, no trabalho, na família, com todas as suas
as nossas relações sociais e conosco mesmo, no nosso particular. Então, é uma realidade que Jesus viveu sem pecado, mas foi um ser social e que, como aquele que vai na frente puxando a fila, nos leva para um mundo perfeito, um mundo que não é apenas o mundo das ideias daquele que crê, mas é um mundo para onde iremos e viveremos lá por toda a eternidade, de maneira a glorificar o Senhor Deus, que é Senhor de todas as coisas, mesmo sem merecermos, mas é graça do Senhor Deus em nossas vidas. Eu quero deixar aqui isso como uma pequena reflexão, que diferente do amor platônico, que Platão dizia que apenas poderia ser possível no campo das ideias, pois esse campo das ideias, ele é real e ele existe, está na pessoa de Cristo Jesus para aquele que olha para a cruz e entende que um dia, pela fé, estaremos junto com ele, gozando de uma vida eterna, sem dores, sem sofrimento, sem perca familiar, como diz Apocalipse capítulo 21. E então fica aqui esse vídeo com essas palavras. Creio que palavras de consolo e que Deus te abençoe grandemente. E até a próxima. Amém. Podeis sentar, igreja. Queridos, sentem-se por gentileza. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Todos abriram? Somente do versículo 15 ao versículo 17. Diz assim: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Amados, nesse momento é um momento onde nós podemos curvar as nossas cabeças, até mesmo fechar os nossos olhos, né? Que para orar não é preciso fechar os olhos, mas para uma melhor concentração. E o irmão Medinha estará fazendo aqui um momento de oração de contrição, onde nós podemos refletir juntamente com ele e clamar a Deus pelos nossos pecados, clamar ao Senhor por aquilo que nós temos cometido, naquilo que nós temos sido faltosos. Que Deus sempre venha usar de graça em nossas vidas. Irmão Medinha. A paz, baixamos nossas cabeças. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, nós não temos outra coisa a não ser te agradecer, porque mesmo antes da fundação do mundo, Tu nos amaste. Nunca existiu, não existe e nunca existirá em nós, Senhor, algo que venha atrair a Sua atenção para nós, a não ser o nosso pecado. Nós não passamos de pecadores, necessitados da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor e da Tua misericórdia. Senhor, recebe esse culto que estamos aqui Te prestando. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas falhas, porque nós não passamos de pecadores, necessitados de Ti. Nós não temos como explicar, Senhor, como Tu, sendo Deus, pode olhar e até mesmo amar alguém como nós. Mas mesmo assim Tu nos ama. Tu nos ama ao ponto de dar o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós lá naquela cruz. Não somos merecedores da Tua graça, somos merecedores daquilo que Tu, por graça e misericórdia, não nos dá. Mas mesmo não sendo merecedores de Ti, Senhor, Tu simplesmente nos ama. Um amor que é incondicional, porque Ele não depende de nós.
muito obrigado, Senhor, porque de maneira incondicional Tu nos ama. Senhor, continua com o restante desse tempo. Recebe o nosso louvor e prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Por graça e por misericórdia, nós te pedimos isso, em nome e por amor daquele que morreu por nós na cruz, Teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome dele que suplicamos por tudo. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um louvor, sentados mesmo, né? Vamos cantar mais um louvor. E dessa vez nós vamos entoar o louvor, O Melhor Lugar do Mundo. O arianismo foi uma filosofia religiosa, por assim dizer, que surgiu no IV século. E esse arianismo que eu trago aqui como um pequeno e breve comentário, não é o arianismo do tempo ali do nazismo, de Adolf Hitler, não é aquele arianismo, porque aquele arianismo tratava de uma outra situação, de um outro contexto, onde Adolf Hitler queria uma espécie de uma raça pura ariana, enfim, aí tem todo o seu contexto, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas o arianismo que eu trago aqui é justamente o arianismo que surgiu no século IV, como uma doutrina filosófica religiosa, como eu falei. O arianismo recebe esse nome, essa nomenclatura, né, de arianismo, porque vem da palavra ário, do nome Ário. Ário foi um bispo da cidade de Alexandria, do norte do Egito, e Ário ele surgiu com algumas ideias, um pensamento a respeito da pessoa de Cristo, da cristologia em relação à pessoa de Deus. E Ário trouxe princípios onde iam de encontro ao que a fé cristã pregava naquele momento. Esse bispo, por nome Ário, ele partia com uma certa lógica tratando dessa questão cristológica. Ele dizia, por exemplo, que Jesus ele não é divino, que ele não possui uma deidade, né? Alguém que seja da categoria do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E se ele não é divino, ele não é eterno, porque ele foi criado e não gerado. Ário dizia que Jesus não foi gerado, né? Que Jesus foi criado pelo Pai, como uma criatura, a mais perfeita criação, mas que ele não era gerado, ele não era eterno. E se ele não era eterno, logo também ele não era Deus. Esse assunto levantou muita polêmica, inclusive era bastante discutido nas ruas. Era um assunto que, se alguém iria no mercado comprar um pão, alguma coisa do tipo, o assunto era: quem é Cristo? É um assunto voltado à cristologia, à natureza de Cristo, quem era Ele. Jesus foi criado ou foi gerado? Então isso começou a trazer grandes polêmicas naquele período. Constantino, como imperador da época, viu-se diante de uma situação religiosa política, porque ele não queria perder o controle da situação, então ele precisava apaziguar a situação. Foi aí que surgiu o chamado Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio, ou seja, uma grande reunião dos bispos de todas aquelas região, por assim dizer, que comungavam da mesma fé. E um dos grandes e talvez o maior dos opositores dessa ideia de Ário foi Atanásio de Alexandria, que lutou fortemente sustentando a doutrina de que Jesus é Deus, que Jesus é divino, é o Pai eterno, criador e não criado, como dizia Ário. Daí então surge o chamado Credo Niceno, que é uma espécie de, hoje é muito usado como uma reza, né, ou oração, por assim dizer, por parte de algumas pessoas que professam a fé cristã. E na realidade o credo niceno, que começa como: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. E aí segue o restante dessa confissão de fé, né? Porque surgiu como uma confissão de fé que era usada nos batismos, né? No momento em que o catecúmeno ia se batizar, então era muito usado e era chamado também como símbolo da fé, como uma estrutura, né, para a fé, a confissão do cristão daquele contexto. Mas aí quando nós olhamos para o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 1, o evangelista e apóstolo diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí no versículo 14, lá na frente, diz a Escritura: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu vou ficando por aqui com essa pequena e breve explicação do que era o arianismo,
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Bem, na realidade, o cânon das Escrituras, o que é o cânon? O cânon, a palavra cânon, que vem do grego, é uma palavra que era usada na prática assim, do dia a dia, no que diz respeito à medição. A palavra cânon se refere a algo que é algo que mede, que era uma vara utilizada naquela época, uma espécie de vara que era chamada de cânon, uma vara que media e impunha limites a certos espaços e ambientes, trabalhado pelo mesmo. No contexto teológico da fé cristã, a palavra cânon se refere às Escrituras, se refere ao arcabouço de livros, que seja do Velho ou do Novo Testamento. Quais livros fazem parte ali daquele arcabouço, daquele compêndio de livros ali. E há uma forte discussão ao longo da história a respeito do cânon das Escrituras. João Calvino, um teólogo reformado, ele dizia que os 5 primeiros séculos eram os séculos do consenso, porque se referiu justamente à questão das Escrituras, do cano da Bíblia, os livros do Novo Testamento, uma vez que o cano do Velho Testamento já estava resolvido pelos judeus. Martyn Lloyd-Jones, ele faz uma comparação, uma analogia interessante em relação ao cano das Escrituras. A analogia que ele faz é a seguinte: é como se fosse uma espécie de rodovia que estava sendo colocado placas naquela rodovia. O fato das placas serem colocadas ali naquela rodovia não gera rodovia, porque a rodovia sempre esteve lá. Mas a placa é apenas marcar aquela rodovia, colocar sinalizações. Por que ele fazia esse tipo de analogia? Porque em relação às Escrituras, há uma discussão se houve uma definição dos livros do Novo Testamento ou uma imposição. Então, entendemos que aqueles que concordam com a visão de que o cânon foi formado por definição, por reconhecimento, e não a definição por imposição, como muitos dizem. Então, o cânon das Escrituras houve bastante discussão, cuidado, houve muita organização por parte daqueles que estavam à frente desse trabalho, E também, de certa forma, Deus acabou usando as heresias, aqueles que atacavam a fé cristã, como uma espécie de chicote para que a igreja acordasse e procurasse, digamos assim, estruturar os elementos essenciais da fé cristã. Nesse processo foram usados pelo menos 3 características de evidência, Eram usados os critérios que foram usados, foram pelo menos 3 usados. Foi o critério da evidência interna, o critério da evidência externa e eu diria também que o critério é universal, Ou seja, primeiro, o critério da evidência interna. Aquele livro que estava sendo analisado, se realmente era genuíno, inspirado por Deus, ele estava em coerência com as demais Escrituras, com o Velho Testamento e os ensinamentos dos apóstolos. Então, essa era uma característica de evidência interna. Então, essa característica levava o livro a fazer parte do cânon. A outra evidência era a evidência externa. E quem escreveu esse livro, essa epístola, foi um dos apóstolos ou de alguém que andou com eles? Isso é importante também. E o terceiro critério era uma epístola universal, todas as igrejas usavam, ou pelo menos na sua maioria. Então eram critérios importantes para se distinguir que livros entrariam no cânon das Escrituras. Nós temos, por exemplo, a epístola do pastor de Hermas, que quase entrou no cânon, por assim dizer. Ele trazia, no aspecto da evidência externa, trazia fortes elementos, No entanto, o seu conteúdo se preocupava muito com a questão da penitência, E isso não soou bem à luz do Evangelho e dos ensinamentos dos apóstolos e de Cristo Jesus. Bem, aqui foi uma pequena explicação de como foi a formação do cânon das Escrituras do Novo Testamento. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.